Amados, muito bom dia. Hoje é dia 21 de julho do ano da graça de 2026 e é um privilégio podermos retomar aqui as nossas reflexões pela manhã. Somente para mim é um momento precioso de poder voltar à palavra a cada manhã, poder renová-la na minha mente, no meu coração e poder fazê-lo juntamente convosco. É de facto um privilégio. Estamos no livro de Juízes e chegados ao capítulo 6, o versículo 1 do capítulo 6 vai-nos dar a imagem daquilo que já vem a acontecer e que se vai repetir ao longo do livro de Juízes. Começa o capítulo 6 por dizer: Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Isto depois no versículo 31 do capítulo 5, no fim do cântico de Débora, ficar registado: e a terra ficou em paz 40 anos. Deus respondia ao clamor do povo, enviava uma solução, agia no meio do povo e ciclicamente. E parece que aqui, até pelo período de tempo, num período de geração, de uma geração, se esquecia do seu Deus. E novamente faziam o que era errado perante os olhos do Senhor. E vinham as consequências disso. E portanto, esta é, de facto, a imagem recorrente do livro de Juízes. E um pouquinho mais à frente, no texto, a descrição do sofrimento que os medianitas infligiam ao povo de Israel era imenso. E o versículo 4 termina dizendo que eles não deixavam Israel com sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E o versículo 6 começa por dizer: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aqui relembramos algo que já temos falado nas últimas semanas. Em qualquer situação, em qualquer problema, clamar ao Senhor é sempre a grande e maravilhosa solução. Clamar, pedir pela sua ajuda, pela sua direção, é sempre a melhor solução para nós. Independentemente das razões e dos motivos que nos chegaram, que nos levaram ao momento em que estamos. E é o outro aspecto que temos também visto e que mais uma vez se comprova aqui é que Deus nunca deixa de responder. E neste caso em particular, Deus não deixa de responder, mas no entanto não responde como o povo estava à espera. Provavelmente Israel teria alguém que se ia lembrar que, bom, antes nós clamámos ao Senhor e o Senhor mandou alguém que nos liderou, um juiz, um líder que Deus levantou e que foi usado para nos ajudar nas batalhas. E certamente a expectativa que o povo de Israel tinha era que Deus agora levantasse novamente um juiz, um líder, um homem, uma mulher, tinha sido Débora anteriormente, mas alguém que liderasse o povo de Israel para derrotar e afastar estes inimigos, os midianitas, que estavam a infligir este sofrimento ao povo de Israel. Sofrimento esse que, novamente, lembramos que era permitido pelo Senhor e era uma forma de disciplina e de correção ao povo. Mas Deus não respondeu desta forma, desta vez. O versículo 8 diz que o Senhor enviou um profeta. E enviou um profeta com uma mensagem, com um sermão. E parece-me que faz todo o sentido, neste ponto, lembrar que, primeiro, Deus não responde sempre da mesma forma. E que, provavelmente, com toda a certeza, será sempre do maior benefício para as nossas vidas ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E ouvir um sermão dele é, provavelmente, aquilo que mais precisamos. Focamos muitas vezes na solução, queremos uma solução e Deus manda um sermão. Gostaria só de considerar isto. De facto,
Deus não vai responder sempre da mesma forma, mas nós precisamos estar atentos àquilo que Ele nos tem a dizer. E este sermão, através do profeta, que nós não sabemos quem é, começa por dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, este sermão começa por lembrar quem é que está a falar com eles. Não é um pregador, não é um profeta, não é um juiz, não é um libertador, é Deus a falar com eles. Aquele profeta era única e exclusivamente um portador de uma mensagem que vinha diretamente de Deus. E Deus fez isto muitas vezes e continua a fazer. Mas temos que lembrar quem é que está a falar. E no passado Deus usou profetas, homens, mulheres, usou outras circunstâncias para falar, e não há limites. E basta-nos lembrar o episódio de Balaão com a sua jumenta. Não há limites para Deus intervir. Mas hoje, amados, vejam o que diz os primeiros versículos de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem é que fala connosco hoje? Sim, continua a ser Deus. Através da sua palavra, hoje, Ele chega até nós, através do Filho. É Ele que fala connosco. E nós precisamos de não esquecer isso. Quem está a falar connosco é o próprio Deus. Tudo o que nós precisamos é de o ouvir, disponibilizar os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir, para atentar às suas palavras. E como é importante. Tantas vezes nos focamos numa solução e tudo o que nós precisamos é de ouvir aquilo que o Senhor nos está a dizer. Eu creio que vale a pena pensar nisso e vale a pena não esquecer que para ouvirmos o Senhor, algo tão simples como abrir a nossa Bíblia e lê-la é uma boa forma de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Certamente o Senhor irá, pela capacitação do Espírito Santo, falar e chegar até nós de outras formas, mas a palavra é sempre ela, a partir dela que o Senhor fala connosco. Não podemos esquecer isso. Um forte abraço, um dia muito abençoado. Continuamos a cuidar-nos em oração uns pelos outros, na sua dependência e esperando que o Senhor abençoe e cuide da vida de cada um de nós. Até breve.